Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Bom, e qual é o nosso tema de hoje, da nossa aula 17? De olho na tela. O eixo, grandezas e medidas. Conteúdo, medidas de capacidade, litro e mililitro e conversão entre elas. Habilidade, reconhecer unidades de medida de comprimento, metro, centímetro, decímetro, massa, capacidade, temperatura e tempo, dias, horas, minutos e conversões entre elas. Bom, vamos conhecer hoje as nossas unidades de capacidade, então vamos lá que agora é hora de estudar. Bom, e hoje nós estaremos aqui na fazenda para fazermos a nossa aula. E por que na fazenda, professor? Porque nós queremos conhecer as unidades de capacidade. Então eu trouxe para nos ajudar o nosso amigo que está aqui, o Jeca Tatu, e ele está fazendo o quê? Tirando o leite das vaquinhas em baldes. E o que tem a ver isso com a nossa aula, professor? Porque as unidades de capacidade vão trabalhar justamente isso. Quanto cabe em um recipiente, quanto cabe em um determinado objeto, e nós vamos conhecer essas unidades, ver se é quilo, se é metro, se é litro, o que eu uso para fazer essas medições. Bom, de olho na tela, você vai ver que nós vamos trabalhar hoje o quê? As unidades de medida de capacidade. Bom, quando medimos a capacidade de um recipiente, estamos medindo a quantidade máxima de líquido, por exemplo, que cabe nele. Aí, como exemplo, nós temos o quê? Uma caixa d'água. Muitos de vocês têm uma caixa d'água em casa. Então, você sabe que você vai enchendo, enchendo, enchendo e ela tem um limite. Bom, quando dizemos que em uma caixa d'água cabem 500 litros, estamos informando a capacidade dessa caixa d'água. Aqui comigo. Então, agora nós vamos conhecer as unidades de capacidade. E quem são as unidades de capacidade? Bom, se você observar aqui na nossa figura, o Jeca Tatu está usando o quê? Um balde para tirar o leite da vaca. Então, a medida total, o máximo que esse balde cabe nele de leite, é a medida de capacidade máxima dele. Bom, de olho na tela. As unidades de capacidade. A unidade de medida padrão para expressar medidas de capacidade é o litro, cujo símbolo é L. Além do litro, também usamos o mililitro, cujo símbolo é ml. Bom, aqui comigo. Bom, mas para nos ajudar com isso, eu trouxe um outro amigo muito querido, o professor Newton. Isso mesmo. De olho na tela, vamos ver o que o professor Newton está trazendo de informação. O que o professor Newton está nos dizendo? Que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Olha aí, ó, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Muito bem, então vamos começar o seguinte. Saindo um pouquinho da fazenda, vamos conhecer agora quem? Os múltiplos e os submúltiplos de quem? Do litro. Primeiro vamos começar com quem? Com os múltiplos. De olho na tela. Bom, quem são os múltiplos do litro? Então vamos lá, vamos conhecê-los. Começamos com o quilolitro, representado por KL, hectolitro, representado por HL, e o decalitro, representado por DAL. Tá certo? O quilolitro é o equivalente a 1000 litros, o hectolitro a 100 litros e o decalitro 10 litros. Em seguida, vamos conhecer a unidade fundamental, que é o litro, representado por L. E nós temos também os submúltiplos. Quem são os submúltiplos? O primeiro deles é o decilitro, tá certo? Representado por DL, que é o que vale a 0,1 litros. O centilitro, representado por CL, 0,01 litro. E o mililitro, representado por ML, que é o equivalente a 0,001 litros. Então, vimos aí os múltiplos e os submúltiplos do litro. Como é que ficam esses múltiplos e submúltiplos na tabela inteira? Vamos ver aqui comigo. Bom, e como é que fica o trabalho para converter? Nós temos que entender o seguinte, o litro fica no meio, tá certo? À direita nós temos os múltiplos, tá certo? E à esquerda nós temos quem? Os submúltiplos. Ok? Bom,
E como é que fica o processo de conversão entre essas unidades de medida? É o que nós vamos ver agora. De olho na tela. Para fazer a conversão entre as medidas, o processo é o mesmo das outras tabelas. Observe, se eu tiver que andar para a direita, eu multiplico. Se eu andar para a esquerda, eu tenho que fazer o quê? Dividir. Onde cada casa vale quanto? Vale 10, tá certo? E aí temos algumas medidas que são mais simples. Para eu converter de litro para mililitro, basta eu multiplicar o valor por 1000. Porque, ó, estou em litro, vou para mililitro, ando 1, 2, 3 casas para a direita. Então eu multiplico. Como cada casa vale 10, são 3 zeros. De mililitro para litro, eu divido o valor por 1000, porque eu estou em mililitro. Estou voltando para litro. Então, se eu estou voltando, eu tenho que fazer o quê? Dividir. E eu divido por quanto? Por 1000, porque são 3 casas. Cada casa é equivalente a 1 zero. Bom, então nós vimos aí o quê? Que o litro ele possui múltiplos e submúltiplos, mas o processo de conversão é o mesmo. Andei para a direita, multiplica, andei para a esquerda, eu divido, tá certo? Como é que eu vou fazer isso com problemas, professor? É isso que nós vamos ver agora, resolver problemas que envolvam as unidades de capacidade. De olho na tela para o primeiro problema. Após fazer sua caminhada matinal, Vinícius comprou uma garrafa de água de 2 litros. Qual é a capacidade dessa garrafa em mililitros? Então, observe o seguinte. O Vinícius comprou uma garrafa de água. Essa garrafa de água possui uma capacidade de quanto? De 2 litros. O que ele quer saber? Qual é a capacidade dessa garrafa em quê? Em mililitros, tá certo? Então vamos primeiro entender o seguinte. Quais são as unidades de capacidade? Vamos lá. Então nós temos aqui em quilolitro, hectolitro, decalitro, litro. E aí vem quem? Decilitro, centilitro, mililitro. Bom, e eu estou fazendo o quê? Segundo o problema, observe o seguinte. Eu estou em litros e quero ir para mililitros. Então vamos fazer essa análise com bastante calma. Eu estou em litros e quero ir para mililitros. Então eu estou andando para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Se eu ando para a direita, eu multiplico. Por quanto, professor? É só contar o número de casas. Se eu estou em litro e vou para mililitro, ó, 1, 2, 3. Cada casa é 1 zero, então eu vou ter que multiplicar por 1000. Qual é o valor? 5, porque eu tenho 5 litros e eu quero saber a medida em mililitros. Então eu vou pegar 5 e multiplicar por 1000. Muito bem, por 1000. Preciso fazer conta aqui, professor? Não. Só você pegar o 5 e acrescentar os 3 zeros. Então, 5 litros é o equivalente a 5.000 mililitros. Isso mesmo, 5 litros é o equivalente a 5.000 mililitros. Muito bem. Bom, então vimos aí que para transformar de litro para mililitro, eu fiz o quê? Multipliquei por 1000, porque eram 3 casas. Vamos à nossa segunda situação problema, de olho na tela. Vovô Mário foi à feira e comprou 3.000 mililitros de polpa de abacaxi. Quantos litros de polpa de abacaxi vovô Mário comprou? Bom, nós vimos aí que o vovô Mário comprou o quê? 3.000 mililitros de polpa de abacaxi. E ele quer saber o valor dessa medida em quê? Em litros, tá certo? Como é que eu vou ter que fazer esse processo? Bom, nós vamos ter que observar a tabela com muito cuidado, tá certo? Então, de olho na tela. Então, vamos recolher as informações aqui. O vovô Mário foi à feira e comprou 3.000 mililitros de polpa de abacaxi. O que o problema quer saber? Quantos litros de polpa de abacaxi vovô Mário comprou?
Então, nós temos aí um problema que envolve o quê? Transformar mililitros, tá certo? Mililitros em litros. Então, vamos ao problema. Professor, não sei as medidas. Vamos lá fazer de novo. Então, vamos lá. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Bom, e como é que eu vou fazer a transformação? Nós temos o seguinte, o vovô Mário comprou 3.000 mililitros de polpa e ele quer transformar isso para quê? Para litros. Muito bem. Então, vamos primeiro observar onde eu estou. Eu estou em mililitros. E eu tenho que ir para onde? Eu tenho que voltar para litros. Bom, se eu tenho que voltar, se eu estou voltando, então eu tenho que dividir. Então, eu vou dividir 3.000. 1.000 dividido por... Aí eu tenho que contar o número de casas. Quantas casas eu vou ter que voltar? 1, 2, 3. Então, se eu estou voltando 3 casas, e cada casa é um zero, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, eu vou dividir 3.000 por 1.000. Preciso fazer conta aqui, professor? Só se você quiser. Lembre da lei do corte. Cada um zero do 3.000 corta com um zerinho do 1.000. Ó, 1 com 1. O que sobrou? Sobrou 3 dividido por 1. E quanto é 3 dividido por 1? 3. Ou seja, nós concluímos que 3.000 mililitros são equivalentes a 3 litros de polpa que o vovô Mário comprou. Muito bem. Bom, então nós vimos aí nessa segunda situação que o vovô Mário foi à feira, comprou 3.000 mililitros, né? Parece uma quantidade imensa. Nossa, 3.000 mililitros. Mas quando você vai fazer a conversão, você vê o quê? Que 3.000 mililitros são equivalentes a 3 litros, tá certo? Bom, vamos lembrar da nossa casa, né? Basicamente, todas as casas possuem uma caixa de água, correto? Nosso próximo problema vai trabalhar com isso, com caixa de água. De olho na tela. Uma caixa de água tem capacidade para 5 quilolitros. Qual a capacidade dessa caixa de água em litros? Bom, então nosso problema vai trabalhar o seguinte. A caixa de água tem capacidade para 5 quilolitros. Qual a capacidade dessa caixa de água em litros? Aqui comigo. Eu quero chamar a atenção nesse problema para o seguinte, você tem que ficar muito atento a que medida o problema está apresentando. Isso é muito importante. Geralmente nós trabalhamos de litro para mililitro e de mililitro para litro. Mas lembre-se que as unidades de capacidade não são apenas litro e mililitro. Elas possuem outras unidades que podem aparecer no problema. Nesse problema eu estou trabalhando com quilolitro, tá certo? De olho no problema de novo. Então, nós estamos trabalhando com quilolitro, tá certo? E eu quero transformar ele para litro. Então, vamos observar o seguinte. Colocando aqui as unidades. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Bom, o problema está trabalhando com esse rapaz aqui, ó, o quilolitro, essa unidade de capacidade. E ele quer que você transforme de quilolitro para litro. Muito bem. Qual é a regrinha, professor? Estou andando para a direita ou para a esquerda? Observe que você está andando quem? Para a direita. Se você está andando para a direita, você vai ter que multiplicar. Por quanto? Vamos ver. Número de casas. Então, 1, 2, 3 casas. Cada casa é um zero. Então, você vai multiplicar por 1.000. Muito bem. Veja que o problema é transformar o quê? 5 quilolitros. Então, eu tenho que fazer o quê? Se são 5 quilolitros, vou fazer o seguinte. Vou ter que pegar 5 e multiplicar por 1.000. Tá certo? Então, 5 vezes 1.000. Não precisa fazer conta, é só acrescentar esse número de zeros, é igual a 5.000 litros. Ou seja,
5 quilolitros são equivalentes a 5.000 litros. Qual é o cuidado aqui? Cuidado com as unidades que o problema está apresentando para você. Aqui nesse caso nós temos o quê? Quilolitro. Aqui comigo. Então nós vimos o seguinte, que nesse caso a unidade que o problema apresenta é o quê? Quilolitro. Mas você pode trabalhar com outras unidades da tabela e você tem que manter esse cuidado sempre. Sempre vai ser por 3 e por 1.000, professor? Não. De olho aqui na tela comigo. Imagine a seguinte situação. Vamos pegar aqui novamente a tabela, né? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro, tá? Então imagine a seguinte situação. Eu quero transformar 2 hectolitros em litro. Bom, qual é o primeiro passo? Identifica onde é que você está. Estou aonde? Hectolitro. Estou indo para onde? Para litro. Estou andando para quem? Para a direita ou para a esquerda? Direita. Professor, eu tenho dúvida, direita e esquerda. Direita e esquerda, se você tiver dúvida. Muito bem. Se eu estou andando para a direita, qual é o meu processo? Eu tenho que multiplicar. Por quanto, professor? Vamos fazer a contagem de casas. 1, 2. Opa, aqui não são 3 casas, são só 2. Isso mesmo. Então, eu vou multiplicar por apenas os 2 zeros. Ó. Cada zero é uma casa. Tá vendo? Então, 2 vezes 100. E quanto é 2 vezes 100? 200 litros. Então, nós vimos o quê? Que 2 hectolitros são equivalentes a 200 litros. Tá certo? Muito bem. Bom, então nós vimos aí que existem várias unidades de capacidade, né? Além do litro. Vimos aí o hectolitro, o quilolitro, decalitro, centilitro, mililitro. Geralmente no nosso dia a dia nós usamos o litro e o mililitro. O litro para unidades maiores, na verdade, quando você compra suco, refrigerante, e aí vem a indicação lá 1,5 litro, 2 litros, 3 litros. E o ml. O ml geralmente é usado para medidas pequenas, né? Por exemplo, quando você vai tomar um medicamento, um remédio. Então, geralmente, um xarope é ml, ou seja, mililitros. Mas, como eu falei na aula de hoje, não existem apenas essas capacidades, tá certo? E quando se fala em capacidade, vamos olhar novamente aqui nosso amigo Jeca Tatu, ele está usando o quê? Baldinhos, na verdade, para tirar o leite da vaca. E esses baldinhos, eles possuem uma determinada capacidade. E essa capacidade é a quantidade máxima de líquido que vai caber nesses baldes. O que eu quero que você fique atento? Na hora de fazer as conversões, identifique o quê? Qual unidade de capacidade você está usando. Se é litro, se é decalitro, se é centilitro, se é mililitro. E em seguida o seguinte, observe qual é o processo que você está realizando. Se você está andando para a direita ou para a esquerda. Andou para a direita, faz o quê? Multiplica. Andou para a esquerda, faz o quê? Divide, tá certo? Muito bem, vamos prestar atenção no seguinte. Quando você estiver fazendo essas conversões, lembre que cada unidade, cada casa que você está passando vale quanto? 10. Andou uma, 10. Andou duas, 100. Andou 3, 1.000. E assim sucessivamente, tá certo? Então vamos agora fazer o quê? Vamos praticar. É hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Gina comprou uma garrafa de refrigerante de 3 litros. Qual a capacidade dessa garrafa em mililitros? Letra A, 3 mililitros. Letra B, 30 mililitros. Letra C, 300 mililitros. Ou letra D, 3.000 mililitros. Exercitando número 2. Beto carregou garrafões de água com 5.000 mililitros de água. A capacidade desses garrafões em litros é, letra A, 5 litros, letra B, 50 litros, letra C, 500 litros ou letra D, 5.000 litros. Exercitando número 3. A doutora Joelma passou 20 mililitros de um remédio a um paciente. Em centilitros, esse paciente tomou 2.000 centilitros de remédio,
200 centilitros de remédio, 20 centilitros de remédio ou letra D, 2 centilitros de remédio. Bom, está aí o nosso exercitando, agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, daqui a pouco nós voltamos.
Então, chegou a hora de resolver o nosso exercitando. Vamos começar com o número 1. Gina comprou uma garrafa de refrigerante de 3 litros. Muito bem, olha aqui, ó, 3 litros, Gina. Qual a capacidade dessa garrafa em mililitros? Então, nós vimos aqui que a Gina comprou o quê? Um refrigerante de 3 litros. Tá certo? Vamos lembrar as unidades de medida? Vamos. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro. Decilitro, centilitro, mililitro. Então, vamos identificar onde nós estamos. Estamos em litro. Olha aqui, ó. Estamos em litro, que é a unidade de medida que a Gina está. E eu estou indo para onde? Eu quero transformar em mililitro. Se eu quero transformar para mililitro, eu estou andando o quê? Para a direita. Professor, eu tenho dúvida, direita e esquerda. Não tem problema. Direita, esquerda. Estou andando para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3. Muito bem. Se eu estou andando 3 casas, então eu vou ter que pegar o quê? Essa medida, que é 3, e multiplicar por quanto? Por 1000. Por que 1000? 3 casas, cada casa é um 0. 1, 2, 3. Por que eu vou multiplicar? Porque eu estou andando para a direita. 3 vezes 1000, então dá um total de 3.000 o quê? 3.000 litros. Aliás, mililitros, perdão. 3.000 mililitros, certo? Ou seja, 3 litros é o equivalente a 3.000 mililitros. Então, a resposta é a letra D, 3.000 mililitros. Bom, então nesse primeiro problema, o que foi que nós vimos? Vimos que a Gina teve que transformar litro para mililitro. Andou para a direita 3 casas, tá certo? De olho no problema número 2. Beto carregou garrafões de água com 5.000 mililitros. Olha aí a capacidade do garrafão, 5.000 mililitros. Beto é bem forte. A capacidade desses garrafões em litros é... Então, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar a parte direita da tabela. Então, nós temos litro, decilitro, centilitro, mililitro. Tudo bem. E nós estamos aonde? Nós estamos em mililitro. E queremos transformar para quê? Para litro. Então, nós estamos voltando. Olha aí, ó. Se eu estou voltando, eu vou fazer o quê? Multiplica ou divide? Divide, professor. Eu vou ter que dividir. E eu vou dividir o quê? Bom, eu vou dividir 5.000 por... Quanto é que eu vou ter que dividir, professor? Vamos contar o número de casas. 1, 1 zero. 2, 2 zeros. 3, 3 zeros. 5.000 por 1.000. Bom, e aqui quando eu vou dividir, eu não preciso fazer conta, não é verdade? Por quê? 3 zeros daqui cancelam esses 3 zeros também. Então, fica 5 dividido por 1. E quanto é 5 dividido por 1? 5. Então, qual é a resposta? 5 litros. Então, o garrafão de Beto, na verdade, tem 5 litros de capacidade. Nossa, professor, eu vi 5.000, achei que fosse uma medida imensa. Mas é porque você estava enxergando em mililitro. Agora que você está enxergando em litro, é um garrafão normal, capacidade de 5 litros. Bom, vimos aí nesse segundo problema que nós tivemos que fazer uma conversão o quê? Andando para a esquerda. E aí eu tive que fazer o quê? Dividir, tá certo? Vamos ao nosso terceiro problema. Então vamos lá, a doutora Joelma passou 20 mililitros de um remédio a um paciente. Em centilitros, esse paciente tomou. Vimos aí o seguinte, que a medida que o problema apresenta é uma medida diferente, ó, centilitros. A doutora Joelma deu 20 ml e o problema pede qual é o valor desses ml em centilitros. Vamos ver as unidades. Então, nós temos quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Muito bem. Então, vamos observar o seguinte. A doutora Joelma passou 20 ml. Então, ela passou aqui, ó, 20 ml. Nós estamos em mililitros.
E o que o problema quer? O problema quer o valor em centilitro. Olha aqui, ó, tá bem aqui centilitro. Então, eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar ou dividir? Dividir, professor. Então, eu vou pegar 20 e dividir. E vou dividir por quanto, professor? Eu voltei quantas casas? Apenas uma. Se é apenas uma, é por 10. 20 dividido por 10 é igual a quanto? 2. Então, os 20 ml de remédio que a doutora Gelma passou equivalem a 2 centilitros. Então, a resposta é a letra D, 2 centilitros. Observe que aqui nesse problema nós trabalhamos com uma medida não muito usual, que foi o centilitro. Bom, nós vimos aí no terceiro problema que a doutora Joelma fez o quê? Aplicou 20 ml de remédio, que equivale a 2 centilitros de remédio. Então vamos agora ao nosso resumo de conteúdo. Bom, na aula de hoje nós vimos as unidades de capacidade, na verdade, o litro, múltiplos e submúltiplos. De olho aí na tela. Bom, na aula de hoje nós vimos o quê? Que o litro é a unidade principal. Aqui comigo. Mas nós vimos o que também? Que existem outras unidades de capacidade, que são os múltiplos e os submúltiplos. Inclusive, trabalhamos com algumas diferentes hoje, como, por exemplo, o centilitro. Bom, vamos ver agora o quê? O que seriam as unidades de capacidade e um conceito delas. De olho na tela. Quando dizemos que em uma garrafa cabem até 2 litros de suco, estamos informando a quantidade máxima de líquido que essa garrafa pode conter, ou seja, a capacidade dessa garrafa. Bom, vimos aí o conceito de capacidade, não é verdade? E o conceito de capacidade, ele vem acompanhado das unidades de medida de capacidade, que é o litro, os seus múltiplos e submúltiplos. Então vamos agora às nossas considerações finais. Bom, na aula de hoje, junto com o nosso amigo Jeca Tatu e nosso amigo professor Isaac Newton, nós aprendemos sobre o quê? As unidades de capacidade. Quem são as unidades de capacidade? O litro, que possui o quê? Múltiplos e submúltiplos. Quem são os múltiplos? O quilolitro, o hectolitro e o decalitro. E possui o que também? Submúltiplos, que é quem? O decilitro, o centilitro e o mililitro. Tá certo? Vimos também que o mililitro e o litro são os mais usados no nosso dia a dia, mas que possuem outras unidades que também são importantes. Então eu quero que você faça o quê? Estude em casa, pesquise, faça os exercícios, tá certo? E nos vemos até a próxima aula.